Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. No programa de hoje, vamos falar sobre o envelhecimento na China e a consequente redução populacional. Mesmo após o final da política do filho único, decretado há 3 anos, com o objetivo de ajudar a aumentar a população chinesa, o país vem despencando nos índices demográficos. Como reverter isso e quais os impactos para a economia, que é a segunda maior do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos? Um dado já preocupa. As exportações e importações na China tiveram a maior queda em 2 anos. Veja na reportagem. A China teria virado vítima da sua própria fórmula? O país mais populoso do mundo agora vem amargando uma queda demográfica, graças a uma política para conter o crescimento populacional de 1979. Só era permitido ter apenas um filho e quem violava a regra era multado, perdia o emprego ou virava alvo de aborto forçado e esterilização. Mesmo com o fim da política do filho único, em 2015, os primeiros sinais do envelhecimento vieram em 2018. Foi quando o índice demográfico caiu pela primeira vez em 70 anos. O que antes era proibido, agora virou incentivo do governo e propagandas estatais pedem para os casais terem filhos em nome do país. As medidas vão desde ampliar a licença maternidade até estimular um segundo filho por meio de incentivos financeiros e fiscais. E há quem defenda que até o limite de filhos, que hoje é de 2 por casal, seja abolido por completo. Para debater o assunto, nós convidamos Marcos Degot, mestre em Relações Internacionais e doutor em Segurança Internacional, e também o professor doutor em Relações Internacionais, Argemiro Procópio Filho. Muito obrigado pela presença dos dois aqui no nosso programa. Obrigado, Bob. Professor, eu começo com o senhor, um especialista em China. A que se deve essa redução populacional, professor, pela sua análise? Depois da Revolução de 1949, a China passou por muitos câmbios climáticos, ou seja, o processo de desertificação é antigo e sabemos que a China é um país que tem apenas 10% da população, do território que se presta a uma agricultura, que se presta nem a pecuária. Na verdade, não existe uma pecuária, existe uma suinicultura bastante intensiva. Mas então a fome foi um grande inimigo da China. E o crescimento populacional, ou seja, China, Índia, com as maiores populações da face da Terra, Mao Tse-tung resolveu uma política bastante rígida e que, inclusive, com grandes impactos culturais no mundo rural, que no mundo rural depende do trabalho familiar, ele resolveu proibir, ou seja, e tomar todas as medidas para que as famílias tivessem um único filho. Só que, depois desse terremoto de prosperidade que ocorreu na China, passou a ser um dos países mais desenvolvidos da face da Terra no sentido da tecnologia, no sentido das exportações, é um grande exportador. Isso muda, ou seja, e houve também uma grande migração do meio rural para o meio urbano. E o país, quando enriquece, já não precisa de medida nenhuma. Quando você fica rico ou uma classe média, já você não quer mais ter filhos. Isso é perigoso para a economia chinesa? No médio prazo e no longo prazo? Fala-se, por exemplo, que a Índia deve superar a população da China mais ou menos em 2024, por aí. Depende do ponto de vista em que se analisa essa questão. Por exemplo, se nós estamos tratando da questão do bônus demográfico, é até desejável que haja essa redução, porque o bônus demográfico ele é baseado na diminuição da taxa de mortalidade e também na diminuição da taxa de fecundidade. Isso aí pode ajudar a promover um crescimento intergeracional ascendente, ou seja, a melhoria das condições de vida para famílias que são menores, ou seja, podemos investir mais no capital humano de famílias reduzidas. Porém, se nós pensarmos do ponto de vista da quantidade de pessoas que estão efetivamente inseridas no mercado de trabalho com capacidade produzida, nós temos que analisar se a China soube utilizar esse período em que houve
essa eliminação de cerca de 400 milhões de pessoas da China para aumentar a riqueza. Quer dizer, quando você fala em eliminação, é o controle demográfico, né? É o controle demográfico. Eu utilizei um termo inadequado, mas é o controle demográfico. Estima-se que cerca de 400 milhões de nascimentos foram evitados. O que a gente observa é que, a partir dessa perspectiva, a China soube realmente utilizar esse período de bônus demográfico, soube proporcionar uma grande riqueza a seus habitantes. Então, a China deverá ingressar no rol de países que têm uma renda per capita elevada nos próximos 15 a 20 anos. O Brasil, ao contrário, vai ficando cada vez mais para trás. Professor, o consumo interno chinês é responsável por esse boom comercial, né? Agora mesmo no começo de 2019, já se fala que a China vai superar os Estados Unidos nessas vendas de eletrônicos, nessas vendas de atacado, tal. Quer dizer, continua esse crescimento, muito embora tenha diminuído em 2018. O crescimento foi de 6,6 e já chegou a perto de 10, há uns 5, 6 anos atrás. A diminuição populacional não enfraqueceria esse consumo interno no médio e longo prazo? É uma faca de dois gumes essa resposta. Por quê? Primeiro, a China era um país que sempre voltado para o mercado externo. A grande prosperidade do modelo chinês via o ultramarino, o além-mar, as exportações para o mundo exterior. Agora é muito recente a política de voltar as atenções para o mundo interno, ou seja, e de fato aí, com a possibilidade de aumentar o consumo interno, vem da prosperidade chinesa, maiores salários, tem chineses que têm um nível de vida, apartamentos, hoje quase que no padrão ocidental, grandes multinacionais chinesas, não é? Então a prosperidade é muito grande. Nesse nicho de ricos, quero repetir, não há necessidade de controle demográfico, porque rico tem pouco filho, não é? Agora, a questão é o seguinte, essa política demográfica, inicialmente, ela chacoalhou culturalmente a China, porque a China não tem INSS, a China não tem previdência. É o filho que cuidava do pai, a filha que cuidava da mãe. Ainda hoje é assim? Ainda hoje o filho tem responsabilidade jurídica, ele deve cuidar dos pais. Então, por isso, e outra coisa, e também, aí um outro problema, geralmente é o filho quem cuida dos pais, não a filha. Não é? É o por filho. Isso, é o filho. Daí esse medo de casais chineses de não ter um filho, né? Ter uma filha. Daí também, em alguns casos, no mundo rural, a morte de meninas, feminicídio. Na questão da seguridade social, a China dá passos largos aí para quase que um padrão ocidental de sociedade, né? Gerando riqueza, distribuindo, muita gente se aproveitando desses benefícios. Não há possibilidade de surgir a longo prazo um instituto de seguridade social para a aposentadoria das pessoas, executivos mais bem-sucedidos? No caso da China, nós temos que analisar o chamado índice de envelhecimento. Hoje, no Brasil, esse índice de envelhecimento é de cerca de 45 para 100. Ou seja, a cada grupo de 100 crianças ou adolescentes de 0 a 14 anos, nós temos 45 idosos, considerado idoso aquele a partir de 65 anos. Na China, esse número está por volta de 57. Se estima que em 2025 já vai estar perto de 86. Em 2025? 2025. E já a partir de 2030, essa curva se inverte, ou seja, nós teremos 100 ou 101 idosos para cada grupo de 100 crianças ou adolescentes. O que vai acontecer nesse momento? Significa que a partir desse momento, a população chinesa será majoritariamente idosa. Então, será retirado do mercado de trabalho um grande volume de pessoas em capacidade produtiva. A capacidade produtiva do país diminui. A capacidade produtiva diminuindo, a capacidade de consumo também diminui. É sabido que o idoso ele consome menos, substancialmente menos, do que aquela população que está entre 15 e 64 anos ou 15 e 59, dependendo do parâmetro. Gasta mais com serviços, com hospitais, com remédios, mas consome substancialmente menos. Então é natural que as políticas desse país comecem também a se orientar
para esse segmento que se torna cada vez mais expressivo. Então, já se tem a expectativa que em 2050 a população da China vai cair para 1 bilhão e 300. E em 2065 ela deve alcançar 1 bilhão e 100, ou seja, nós estamos falando aí de uma redução de cerca de 400 milhões, mais 400 milhões de pessoas. Em quantos anos? De 2025 até 2065. Então, isso é uma perda muito grande na capacidade produtiva do país, na capacidade de consumo e na necessidade de se focar em investimentos para atender a esse segmento, o grupo de idosos. O que fazer, professor? Os sociólogos, nos anos 60, 70, tinham respostas quase imediatas, né? Se dizia que a contenção do crescimento demográfico seria solucionada com a introdução de tecnologias de ponta. Ou seja, digamos, um jornal que precisava, por exemplo, para imprimir 500 funcionários, hoje pode se imprimir com mais rapidez e eficiência com 50 funcionários. E praticamente todos os outros setores, a indústria automotiva, etc. Então, a tecnologia, ela substitui a mão de obra. Mas, aí vem um mas, países com alta tecnologia, como o próprio Japão, como a Alemanha, né, como a França, países escandinavos, chegaram a uma conclusão que isso, e aí você tem razão plenamente, que não basta só isso. Uhum. E aí tem a questão, tem outros ingredientes entram na história. Tanto assim que a Angela Merkel, ela abriu, de certa maneira, as portas da Alemanha para a população síria e outros árabes, porque tem setores que praticamente não existe uma mão de obra. Por exemplo, a própria assistência ao idoso nos asilos. Os cuidadores. Os cuidadores. Então, é muito difícil conseguir uma pessoa. Ou seja, tem áreas então, que estão necessitando do estrangeiro para... E o Japão conseguiu fazer isso, inclusive com os brasileiros. Eu me pergunto como é que vai ser na China. Porque a China até hoje também é um grande exportador de chineses. Tem chineses para o mundo inteiro. O que vai acontecer com a China? Também é uma boa pergunta, que eu não sei te responder. A propósito disso, você quer concluir? Eu gostaria de complementar, apenas também sendo um dado que o Japão vai implementar esse ano uma política de atração de 300 mil estrangeiros para essas tarefas, o que não é feito sem a resistência da população local também, de certa forma. Que há muito preconceito em relação ao estrangeiro. Muito preconceito. No caso da China, e os chineses, eu costumo falar que eles não fazem nada sem um planejamento muito antecipado. É isso. Eles são mestres nesse planejamento estratégico. Eu vejo que eles já estão se adaptando para esse novo cenário. Então, quando se mencionou no início da matéria, da questão das exportações e importações, eu percebo que eles já estão migrando o modelo de crescimento e desenvolvimento econômico deles. Eu vou segurar a sua resposta aqui. Nós vamos voltar para o segundo bloco. Não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje o assunto é o envelhecimento da população na China. Você quer concluir a sua resposta sobre o que deve acontecer com esse planejamento longo da China em relação à população? Exatamente. Já tendo em vista esse cenário, nesse horizonte próximo, se verifica que os chineses já estão mudando a estrutura ou o eixo dinâmico da economia do país. Então, aquilo que o professor mencionava no início, do foco nas exportações, em serviços, em investimentos externos, eles começam a focar agora no consumo interno. Paradoxo. E como é que o consumo vem diminuindo? Simplesmente porque grande parte das exportações chinesas são alimentadas também pelas importações necessárias para agregar valor. E, evidentemente, o consumo familiar, o consumo doméstico, ele provoca um movimento de importação muito menos dinâmico, muito menos intenso do que esse para investimentos e para exportações. Isso tem causado uma diminuição no próprio crescimento do país. E essa diminuição tem se transformado, tem levado a um crescimento muito mais sustentável, que é bom para o país, que é bom para toda a comunidade internacional, quando a gente pensa em fluxos de capitais e em correntes de comércio. Nós tivemos uma situação de uma guerra
tarifária, e temos essa situação ainda entre China e Estados Unidos e China. Há um déficit muito grande em relação ao comércio entre China e Estados Unidos, déficit para os americanos. Estas importações estariam sendo abaladas, o senhor acha, professor, por essa guerra tarifária também? Bom, os investimentos estadunidenses na República Popular da China são tamanhos, né, que uma guerra não vai solucionar, uma guerra não faz, como é que se diz, não vai render para nenhum deles. Ou seja, aí é difícil saber onde vai ter perdedor e ganhador, porque a China também tem grandes reservas, é um país que tem enormes reservas de dólares. Então, claro que... Incluindo os títulos americanos, né? E os títulos, então pode ser que aí uma questão verbal, não é? Isso pode até esquentar o clima, etc, etc, etc. Mas penso eu que haverá uma convergência de interesses entre esses dois gigantes, porque a dependência é muito grande. Agora, o doutor Marcos aí falou uma coisa muito importante, que é a questão dos produtos com valor agregado. A China é uma especialista, ela importa e reexporta com alto valor agregado. Digamos, importa madeira bruta e reexporta móveis de qualidade, etc. O ferro, nosso ferro da Vale aqui vai para lá e já volta com barra. A soja. Claro. A soja. A soja, o couro. Então, todos os estofamentos de automóveis, produtos de luxo, roupas luxuosíssimas de couro. De onde que sai o couro? Se a China não tem uma pecuária, salvo os, como é que chama aquele animalzinho lá que dá leite, que tem cabras nas montanhas, cabras e outros, que esqueci agora o nome. Enfim, mas não é como uma pecuária, ou seja, eles não têm couro. Sai, com certeza, do maior produtor mundial, que é o Brasil, talvez uma parte também a Argentina, enfim. Austrália. Né? Austrália. Perfeito. Fala-se que os investimentos chineses no mundo inteiro se aproximam de 70 bilhões de dólares. É mais ou menos uma estimativa de agências de economia, estudos de inteligência de negócios e tal. Isso obriga uma saída de um grande número de chineses do continente chinês, da terra-mãe ali, para o resto do mundo, incluindo a própria África, Zâmbia e outros países. Isso ajuda a economia local chinesa ou é uma obrigação desta doutrina de geopolítica, professor? Eu acho que isso faz parte da geopolítica, porque muitos desses chineses, por exemplo, que vão para o exterior estudar, fazer seus doutorados, especializações, eles voltam para a China carregando conhecimento. Os próprios imigrantes que trabalham em fábricas e tudo mais, eles voltam para a China conhecendo uma realidade cultural, uma realidade política, não é? Então esse fenômeno, essa presença chinesa no exterior, ela é cheia de significado e traz grandes frutos para a China. Mas só para lembrar, um livro famoso sobre a ascensão e queda das grandes nações, com a China a gente podia se dizer ascensão, queda e depois uma vertiginosa ascensão. Ou seja, novamente uma grande ascensão. Por quê? A China, século XVI, século XV, era uma grande potência. Foi a grande descobridora da bússola, do canhão, da pólvora, grandes naves, navios, da seda, das cerâmicas, medicamentos. Os chineses teriam chegado à América supostamente antes de Colombo. Se fala também disso, é verdade, há tese sobre isso. Mas então era um poderio, essa China era um grande poderio. E depois, século XVIII, século XIX, em várias cidades chinesas, entre elas Xangai, praças onde se escrevia: é proibido entrar chinês e cachorro. A China era o sinônimo do subdesenvolvimento. Populações chinesas vieram, ou seja, inclusive para construir estradas de ferro, que não é novo o fenômeno da migração nos Estados Unidos. Ouro Preto, Congonhas, Sabará, Mariana, todas elas têm a presença do escravo do Coli, que era o escravo chinês, mas que trazia grandes conhecimentos. Mas a China era uma China explorada. Olha, lembremos-nos da Guerra do Ópio. Então, estava lá embaixo. Eu diria o capacho do mundo. Começo do século XX, 1908. E depois a China, depois dos anos de 1949, ela gradativamente sobe e hoje o segundo lugar do mundo, arriscando a assumir o primeiro lugar.
Essa questão de agregar valor aos produtos, professor, qual é a importância disso? Isso é básico, porque o subdesenvolvimento ensina quem exporta sem agregar produto, exporta produtos que nunca vão dar 2 safras. Ou seja, as pedras preciosas, por exemplo, as safiras, que hoje são utilizadas nesses aviões invisíveis. O Brasil é um grande produtor, onde que elas estão? Praticamente não existe mais aqui. Desapareceram, é o contrabando. Somos um grande produtor de ouro, onde está o ouro? Contrabandeado. E o ferro, ele é exportado, deixa crateras e crateras, ou seja, as minas, Belo Horizonte, o entorno de Belo Horizonte, hoje já não tem mais a fisionomia que lá tinha. Quando eu, por exemplo, estudei na Universidade Federal de Minas Gerais, era outra paisagem. Ou seja, se dilapida a natureza, se exporta por vinténs, eu diria, por preço de nada. Então, a política de agregar valor aos produtos exportados é isso sim. Eu concordo plenamente, professor. Isso está ligado muito à questão do aumento da produtividade, que vem com treinamento, com educação, com qualificação. Mas um dado ilustra muito bem isso que o professor Procópio falou, e que remete àquilo que eu falei anteriormente sobre a questão do aproveitamento do bônus demográfico. Na década de 80, a renda média do brasileiro era de 4,8 mil dólares, enquanto a da China era de 300 dólares. Ou seja, a renda média do brasileiro é 16 vezes maior que a do chinês. Em 2015, a renda média do brasileiro era de 15 mil dólares e a do chinês já tinha passado para 15.100. A estimativa é que em 2021 a do brasileiro seja de 17 mil dólares e a do chinês já esteja em 25 mil dólares. Ou seja, em um período de 40 anos, a renda média do chinês, graças ao aumento da produtividade, ela cresceu 71 vezes mais do que a do brasileiro. Quer dizer, mesmo com problemas populacionais que exigem um planejamento de longo prazo, aliás, de curto, médio e longo prazo, há dados aí bastante relevantes na produtividade chinesa, né, professor? E exemplos também. Ou seja, imagine se por acaso a China se abrasileirasse, no mau sentido da palavra, com privilégios, enfim, intocáveis, e diferenças salariais, o apartheid social, que começa dentro do serviço público, o apartheid social. Diferenças, por exemplo, nós estamos aqui numa televisão do Poder Judiciário, né? E é muito importante lembrar isso, mas um país desenvolvido como a Suécia, se o Brasil virasse uma Suécia, se o Brasil virasse uma Dinamarca, isso cairia, esse apartheid social ia cair. Então, reformas rigorosas seriam feitas, né? E a China chegou lá porque ela não tinha esses problemas sociais que nós temos. Eu quero dar um dado aqui que é bastante relevante em relação à questão demográfica. Em 10 anos, o número de mulheres chinesas com idade entre 23 e 30 anos será 40% menor e haverá cerca de 8 milhões de nascimentos por ano, exatamente a metade do que há hoje. Em 2017, houve 17 milhões de nascimentos, uma queda de 630 mil em comparação com 2016. Esse caso, com as mulheres nascendo menos, isso ainda é uma pedra para o futuro e até para a riqueza chinesa. É um grande problema porque hoje nós já temos cerca de 118 homens para cada grupo de 100 mulheres. Então, um grande percentual de indivíduos do sexo masculino não vão encontrar uma parceira, não terão condições de procriar. Já existe essa desigualdade, essa disparidade de gêneros. Além disso, o envelhecimento natural da população também já vai causar essa redução nas taxas de natalidade. Então, a expectativa é de que até 2030 exista ainda um pequeno incremento, crescimento vegetativo na China. E a partir de 2030, esse decréscimo será lento, mas constante e a permanecer as medidas atuais sem reversão de rumo. Muito bem.
Infelizmente, chegamos ao final de mais um programa. O tema é inesgotável, né, professor? O tema é largo. Podemos falar e muito aqui sobre a China. Espinhoso, delicado, rico. Também. Muito Também. obrigado pela presença dos dois aqui no nosso programa. E obrigado a você também que nos acompanhou. Veja a nossa programação completa no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.